Vamos lá, 1 Samuel. Pedir para você que vai assistir a pregação, evitar sair no banheiro, beber água. Você que tem filho, tomar conta dos seus filhos para ele não atrapalhar a pregação. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 22. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 22. Quem achou, diga amém. Tá fraco, hein? Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Colabore com o seu irmão que está com dificuldade de encontrar a Bíblia, o texto. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: ela, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrareis, e da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Podem sentar, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, essa história aqui faz parte da história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profeta Samuel. Essa mulher que eu estou falando aqui, Ana, é mãe de Samuel. Só que Ana, ela não podia ter filhos. Ela é uma mulher que o ventre dela não poderia ter filhos, só através de um milagre. E o que me chama a atenção na história de Ana é que foi o próprio Deus que não permitia que ela tivesse filhos. Se a gente ler no verso 5, a palavra fala assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Ou seja, talvez, se nós trouxéssemos por dias atuais, se aqui na igreja tivesse uma Ana, e talvez ela fosse limitada de algum assunto, vou dar um exemplo. Se talvez essa Ana nossa aqui, ela não prosperasse, poderiam falar, ela não tem fé. Talvez se a gente tivesse uma mulher aqui que não pudesse ter filhos, talvez nos tempos atuais alguém poderia falar que ela poderia estar sendo impedida por uma ação do diabo, né? Vamos fazer uma oração nela, porque isso aí é coisa do diabo. Mas aqui nós vemos que não foi uma ação do diabo, e nem foi culpa da própria Ana ela não ter filhos. Isso foi culpa de quem? Do próprio quem? Deus. Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Ana, provavelmente a história vai nos mostrar, era mulher de um homem chamado Eucana. E a Bíblia
ela, pelo que a gente vê desse rapaz, desse homem, era um homem que tinha uma conduta de temor a Deus. Era um homem santo. Eucana era um levita. E todo ano, quando tinha uma festa em Siló, Eucana ia lá trabalhar na festa, seja cantando, porque o levita, às vezes a pessoa tem a impressão que ele só cantava naquela época. O cara é levita, não. Mas o levita, naquela época, fazia todo tipo de serviço. O que me chama atenção nessa história é que Ana tinha sonhos, né? Não tinha? Ela tinha um sonho. Alguém aqui nessa igreja tem sonhos? Tem, todo mundo tem. Tem pessoas que a vida bateu tanto nela, como aqui em Ana, que às vezes não toma atitude de Ana, continuar perseverando, continuar orando, mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento. E tem pessoas que elas acabam enterrando o seu sonho. Ah, é impossível para mim resolver isso aqui. O meu problema financeiro não tem como resolver. Eu não tenho estudo, eu não tenho instrução, eu não trabalhei, eu não tenho condição de ter um trabalho melhor. E tem pessoas que desistem do seu sonho. Então, a primeira exemplo que Ana dá para mim e para você é que você não deve desistir do teu sonho. Não desista dos propósitos que Deus colocou no seu coração. Talvez Deus não permitiu que você realizasse o seu sonho, porque existia um propósito maior na sua vida. E talvez não chegou o momento do seu sonho ser realizado. Mas isso não quer dizer que ele não vai acontecer. Mas ele vai acontecer segundo quem? A vontade de Deus. Pastor, o senhor está me dizendo que Deus, às vezes ele trava os nossos sonhos? Que Deus, ele cancela o nosso sonho? Não. Eu estou dizendo para você que muitas das vezes Deus adia o seu sonho para te mostrar, para me mostrar que a gente precisa mais do abençoador do que da bênção. Talvez se Ana não tivesse passado pelo sofrimento que ela passou, a história vai mostrar que Eucana amava Ana. E a história vai mostrar que Eucana era um homem temente a Deus. Eucana tratava bem a sua esposa. Eucana era fiel a Deus. Então o problema não estava no marido. Correto? Que tem pessoas que, poxa, o problema está em todo mundo, mas ela não olha para ela e reconhece. Tem mais um benefício em Ana. Ana reconhecia que o problema era ela. E qual era o problema? De não gerar filhos. Pelo que a história mostra, Ana era a primeira esposa de Eucana. E a Penina veio depois. Naquela época, era permitido o casamento de duas pessoas. Ele casava realmente com duas mulheres. Naquela época, era permitido. Mas Deus, desde o início, ele queria que o homem se juntasse apenas com uma mulher. Foi algo que não deu certo na época. Vai que tem homem aqui, né? Quer casar com duas, três, ó. Não tá liberado, não. Isso era naquela época. Hoje é diferente. Então Ana era a primeira esposa. Era a esposa que Eucana escolheu. Era a esposa que Eucana amava. Mas Eucana não poderia ter filhos. E naquela época, Vange, a ideia de filhos,
a ideia de família era muito importante, Samuel, porque as pessoas, pela tradição, precisavam deixar o seu legado. Então, naquela época, a família não era só quem era do teu sangue, quem era teu parente, mas todos que estavam ali debaixo do seu teto. Toda a família tinha um patriarca. E Eucana, a Bíblia não mostra erros desse homem, mas talvez ele, por ele entender que a esposa dele não poderia, embora ele amasse a esposa, mas por ele entender que a esposa não poderia dar filhos a ele, e ele poderia seguir com a herança dele, talvez por ele não esperar pelos planos de Deus se realizar, ele foi lá e casou com quem? Com Penina também. A Penina deu um montão de filhos para ele. E a Bíblia vem dizer que Penina, ela ficava provocando Ana. Todo ano, eles iam para a festa no tabernáculo. Na escola dominical passada eu ensinei sobre o tabernáculo, que o tabernáculo ele se locomovia. Aí depois virou um templo, né? Ficou um templo físico. E depois foi destruído, enfim. Mas todo ano tinha aquela festa. Então todo ano Penina ia feliz da vida, né? Ela, os filhos dela, Eucana. E Ana todo ano ia triste. Porque Penina provocava ela todo ano. Era a oportunidade, era tudo que ela queria. E a Bíblia vem me mostrar pelas atitudes de Penina que ela não era convertida. Aí, Vanja, eu vou dizer para você, como pode uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não é de Deus, e ela prosperar, e uma pessoa de Deus não prosperar? Muitos não entendem isso. Muitos andam para trás por isso. Mas só os fortes permanecem, porque só os fortes veem a glória de Deus. A Bíblia mostra, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia mostra que sem fé é impossível subir ao céu. E aqui Ana, ela estava muito triste com o que aconteceu. E ela sofreu anos com a esterilidade. Imagina, Vanja, a mulher casou com um camarada. Eles ficaram anos tentando ter um filho. De repente você olha, poxa, o sonho de ter um filho, ela é maluca. Tá bom, e o teu sonho? Porque o sonho dela, às vezes o sonho de uma pessoa para você é pouca coisa, mas e o sonho da pessoa para ela? Aquilo era muito importante. E a Bíblia me mostra, Vanja, que essa mulher era uma mulher que ela entendeu que o sonho dela poderia ser realizado. Ela entendeu que aquelas aflições que ela estava passando não seriam decisivos na vida dela. Ela começou, Vanja, na casa dela, passando, porque a gente às vezes acha que a luta só vai vir do lado de fora. Não, às vezes a luta está dentro da tua casa, às vezes o inimigo está do teu lado. E o inimigo, ele fica te provocando. Mas a Bíblia vem dizer que numa festa dessas, Ana, ela estava ali, chegou triste, chegou aflita, todo mundo feliz, Penina lá comemorando, né? E a Bíblia diz que Eucana dava porções para os filhos de Penina, para Penina, e dava uma porção caprichada para Ana, mas era uma porção menor. Tipo, Eucana tentava agradar Penina, mas aquilo não era suficiente, porque o que ela queria era a bênção dela, ela queria ser mãe, ela queria que se realizasse na vida dela os propósitos de Deus. Então a Penina, a Ana chegou naquela festa, tá todo mundo ali se divertindo, Adriele. Imagina, tu chega no lugar, tá todo mundo alegre, todo mundo feliz. E não é qualquer lugar que ela chegou. Ela chegou aonde? No tabernáculo. Ela chegou aonde? Na igreja. Uma vez eu vi uma pregação do Marco Feliciano, que ele falava o seguinte: quando ele começou, ele falava assim, ó, irmão, você está no culto, você tem que estar com um sorriso no rosto.
com a caminhada, que às vezes nem sempre você consegue dar um glória a Deus, que às vezes você não consegue orar, que às vezes você não consegue falar nada, que às vezes as tuas palavras são só lágrimas, que às vezes ninguém te entende, isso às vezes dentro da casa de Deus. E aqui a Bíblia vem dizer que o segundo fator que poderia influenciar, Vange, na vida de Penina, de Ana, sabe qual era? Beleza, fui no tabernáculo. Então ela foi para falar com o homem mais importante da época. No caso, diante dos homens, o sacerdote Eli. Então, quando você vai falar com um sacerdote, quando você vai falar com um homem de Deus, o que você espera, Vange? Você espera ouvir boas palavras, né? Espera que a pessoa venha e te traga uma palavra de alegria, de conforto. Você espera que a pessoa anime você. E a minha Bíblia me mostra que ele olhou para ela orando lá, pelo texto lindo, né? Ela orando, Vange. E tipo assim, ela falava, tipo assim, mas não saía a palavra da boca dela, porque ela orava só com o coração, tipo, Deus estava vendo tudo. Mas Eli olhou para ela, e Eli, tipo, achou que ela estava bêbada. Para tu ver, o sacerdote da época. Aí você fala, o sacerdote pode errar? Pode, ele é ser humano. E às vezes o sacerdote não viu porque Deus não permitiu, porque aquilo fazia parte do processo de Ana. Qual tipo de processo? Deus não queria dar só um filho para Ana. Deus queria ter um encontro real com Ana. Deus queria que o filho de Ana não fosse qualquer filho. Quem ouviu falar dos filhos de Penina? Tá, ouviu dos filhos de Penina aqui, quando eles eram crianças, mas e depois? Qual foi o legado deles? Nenhum. Quem foi Samuel? Maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Ana, ela fez um voto, Vange, olha só. Às vezes a gente, ela ali orando, né? Ele viu ela bêbada, achou que ela estava bêbada. Ela explicou para Eli o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que nessa oração é só ela e Deus, hein? Só Ana e Deus. Ela orando, ninguém entendia. Ela estava no tabernáculo, lotado de pessoas. Porque o tabernáculo fica vazio? Não, fica cheio. Mas ninguém sabia o que ela estava passando. Mas ela olhando para essa multidão de pessoas, o coração dela triste, contrito, ela se voltou para quem poderia mudar a situação dela. E ela fez um voto com Deus. Ela pensou assim com Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E esse meu filho vai fazer a sua obra durante a vida dele toda. Meu filho vai ser um nazireu. Na época, sabe o que eu vou trazer por dia de hoje? Nazireu, ele ia ser separado de todos os benefícios carnais da época. Ele ia ser um homem, botar jejum, oração o tempo todo, palavra o tempo todo, busca o tempo todo, ou seja, ia ser um homem que desde o nascimento dele até ele morrer, que ele ia só adorar e glorificar, e tudo que ele fizesse era para Deus. Aí você imagina, olha só como essa mulher foi uma mulher grande, como essa mulher ficou na história da Bíblia. Ela foi afligida durante uma vida por uma mulher que era ímpia, que tinha um montão de filhos, que ficava provocando ela o tempo todo, irritando ela, magoando ela. Então Deus ali, porque depois que ela explicou para Eli entendeu e falou assim, ó, sai com a tua bênção. O que eu aprendo aqui hoje? Hoje cada um que está aqui e eu vou sair com a minha bênção. Quem recebe? E Eli, quando falou para ela, então, que seja feito conforme a tua oração, Deus usou ele.
Porque tem hora que você recebe uma profecia que foi o homem que deu, mas quando você recebe uma profecia direta de Deus, e esse tipo de profecia você só recebe quando você está na direção do Senhor, quando a sua vida realmente tem o Senhor como propósito, como princípio. Então essa mulher, ela pega, beleza, vou sair com a minha bênção. Tá bom, eu não tenho filho, não tenho nada, mas agora eu vou ter a minha bênção. O que ela poderia fazer? Agora eu vou ficar com a minha bênção, né? Para você ter uma ideia, vamos fazer uma história que se compara com a dela, mas na minha opinião é inferior. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Deus pediu o filho de Abraão, Isaac. Então Deus pediu a Abraão. Abraão ficou triste, mas ele levou, porque ele obedeceu a Deus. Na cabeça de Abraão, Deus ia ressuscitar o filho dele. Então vou matar que Deus vai ressuscitar, mas eu vou fazer triste. Com Ana foi diferente. Ana ofereceu o filho dela. Ela não tinha nada, então ela fez mais que Abraão, cara. Deus não precisou pedir o filho dela. E se ela não fosse dar o filho dela, sabe o que Deus ia fazer, Adriano? Ele ia pedir. Deus não precisou pedir o filho de Ana. Ana ela estava tão preparada na obra, tão preparada nas coisas de Deus, ela estava tão na direção de Deus, que ela ofereceu o filho dela para Deus. A história da Bíblia vem dizer, sabe quanto tempo Ana ficou com o filho dela? 3 anos. 3 anos, que era o tempo dele desmamar, né? E a Bíblia diz que Ana, 3 anos, entregou o filho de 3 anos. Tem criança que mama até velha, né? Não tem? Criança que mama até... Eu já vi criança grandona mamando. Samuel era guloso, né? Samuel. Então ele mamou até os 3 anos, aproximadamente, tá, pessoal? Que isso é história bíblica. Imagina, Samuel, tu tá com teu filho 3 anos, tu pega carinho, não pega? Pega afeto. A Ana te amou pelo filho dela. Afinal, era o sonho dela, pessoal. E tirando a questão de sonho, era o teu filho. E ela pegou e falou, olha só o marido dela como era homem de Deus. Olha, ela explicou, fiz um voto com Deus, que eu ia entregar ele lá como nazireu. Olha, ele poderia falar, não vai entregar meu filho não. Eu casei com você, eu amo você, você foi primeiro a minha mulher, Deus deu aí pra gente, mas o que o Cana fez? Que seja feita conforme a vontade de Deus. Ou seja, os dois estavam no mesmo propósito. Então a Bíblia mostra, a história bíblica mostra que ela chegou e levou lá para ele. Aqui, ó. Se lembra? Falando nos dias atuais, se lembra aquele dia que eu estava aqui chorando? Se lembra aquele dia que eu estava orando, você achou que eu estava bêbada? Se lembra naquele dia que depois que eu te expliquei, você me abençoou? Tá aqui o milagre. Tá aqui a minha bênção. E eu fiz um voto com Deus de entregar ele como nazireu. E a Bíblia diz que Samuel ali com 3 anos foi entregue. E Samuel, todo mundo sabe, né? Foi um dos grandes juízes de Israel. Foi um homem que, tipo assim, na época de Samuel, ainda não existia monarquia. Samuel, ele foi, na época dele, o povo de Israel estava muito perdido. Não queria mais saber dos caminhos do Senhor. Não queria mais saber das coisas. Parece até os dias de hoje, né? Não queria saber de fazer a vontade de Deus. Aí Deus, na sua grande misericórdia, seu grande amor, preparou o quê? Um bebê. Preparou quem? Samuel, para todo mundo andar na linha. Aí Deus pegou e entregou Samuel para Eli, né? E Samuel foi de tantos feitos que Samuel fez. Ele levantou 2 reis, né? Levantou Saul, levantou Davi. Reis que naquela época não existiam e era um cargo muito importante. A Bíblia diz que quem pediu um rei foi o povo. Quem deu o rei foi Deus.
E Deus usou quem para escolher o rei? Samuel. Irmãos, às vezes o caminho até a gente chegar no nosso milagre pode ser um caminho que às vezes você olha assim, caraca, eu nunca vou conseguir chegar, eu não vou conseguir realizar. Mas se você está nos caminhos de Deus e demora, você vai ter que aprender que às vezes a espera dói, que às vezes a espera demora, que às vezes Deus não dá na hora que você quer. Se Ana fizesse pirraça com Deus, se não me der eu vou sair dos teus caminhos, nunca ia ter a bênção dela. Vou contar uma história para vocês. O primeiro homem que subiu ao Monte Everest, na primeira tentativa ele fracassou. Na primeira vez, o sonho dele, o sonho de Ana, era ter o filho dela. E o sonho desse cara era subir o Monte Everest. O cara se preparou. Se preparou uma vida. Imagina, você que sobe o monte, qual é o monte mais difícil? 7 catiçais? Tem que subir botando a língua para fora, bebendo uma água, senão não sobe o Everest. Não sei quantos quilômetros é acima do nível do mar. O sonho do cara era aquele. O cara se preparou, lutou, batalhou. Chegou na hora, fracassou. Aí o cara olhou aquilo, né? Que te deixa triste, porque você, quem tem sonho aqui não realizou isso, te deixa triste, porque você não é que você não vai realizar, você ainda não realizou. E aquilo te deixa triste, incomoda, porque, poxa, eu tenho um sonho. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu tenho um sonho, esse sonho não aconteceu ainda. Talvez você já orou que nem Ana, já chorou, já sangrou de tudo quanto é jeito. Você acha que nem dá para sangrar mais, do jeito que você já sangrou. E você continua sangrando e Deus não responde. Aí esse camarada que subiu o Monte Everest, ele foi convidado meses depois para uma palestra. Aí nessa palestra, propositalmente, olha só como é que o inimigo é sujo, irmão. Tinha lá vários banners do Monte Everest. Aí o cara foi chegando, olhando, poxa, eu não consegui, né? Poxa, caraca, poxa, aí meu sonho aí, eu fui lá, me frustrei. Aí ele aí ele foi chamado para fazer a palestra. Quando ele estava subindo as escadas, olhou assim de novo, aí bateu aquela tristeza. Caraca, eu não consegui, aí o monte que eu queria subir, minha vida. Eu dediquei minha vida a isso e não consegui. E quando ele chegou lá em cima, ele olhou para a foto e falou assim, ó, Monte Everest, você me venceu uma vez. Só que você não para de... Você parou de crescer, você está no teu tamanho aí. Eu não parei de crescer. Na próxima vez, eu vou conseguir subir. Aí olhou assim, né? 3 meses depois, ele foi lá e conseguiu subir no Monte Everest. Quem pode dar um glória a Deus? 3 meses depois ele subiu, irmão. E você? Você não conseguiu o teu sonho, o teu objetivo. E aí, 3 meses depois, você vai conseguir subir? Você tem força para isso? Você tem estômago para isso? Para confiar em Deus, no Deus que você serve, no Deus que você clama, no Deus que você ora pelo outro, no Deus que você fala que faz milagre, mas quando é na tua vez você não acredita. No Deus que você manda confiar, mas você mesmo não confia. Na hora de uma aflição, você pega para alguém e você profetiza, né? Ó, confia, mas quando você passa por aflição, você esmorece. Deus está procurando hoje cristãos como Ana. Para você ver, ela fez uma coisa que nem Abraão fez. Será que Ana, será que Ana, irmãos, depois que ela realizou naquela festa, quando ela foi lá entregar, ela foi entregar o filho dela, hein? Tô indo lá entregar, hein? Tô entregando minha bênção. Abraão ficou triste. Ana não. Ana ficou feliz. Aquela festa que ela foi em Siló foi a melhor festa da vida dela.
Ali, tipo assim, porque quando você alcança aquilo que você quer, tipo, é uma alegria assim, imensurável. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus, para eu poder tirar a minha habilitação. Eu fiz um voto com Deus. E eu lembro que isso é uma história minha. Eu fui reprovado 4 vezes na prova. Eu passei na 5ª vez. Mas antes de eu fazer a prova, eu fiz o voto. Falei, se eu passar nessa prova, Senhor, eu vou abençoar a sua casa com um determinado valor, um valor substancial. Eu falei, eu e Deus. Aí na primeira prova fui reprovado. Eu fiz a prova, fiz o voto, homem de Deus. Não sei se na época eu comentei com o Vans sobre isso. Não. Aí eu fiz, tipo assim, o homem de Deus, eu cumpri na palavra, eu segui nos caminhos, procurando andar nos caminhos. Fui reprovado. Aí eu indo embora, falei, não, tá bom, né? Uma experiência. Aí veio a segunda prova. Fui reprovado de novo. Aí eu já olhando aquilo, meu Deus, poxa, Senhor, eu fiz um voto com o Senhor, mas tá bom, tô firme. Na 3ª vez. Fui reprovado de novo. Aí a fé já vai tirando a tua fé. Aí eu me lembro que na 4ª reprovação, minha esposa, meu amor, talvez não seja isso. Poxa, meu amor, talvez Deus, né? Não, vou fazer. Aí na 4ª reprovação, irmãos, eu me lembro que aquele carro que eu estava indo, trajeto de Santa Cruz para Realengo, parece que ele não chegava. Tipo, uma tristeza muito grande assim. E eu ali, tipo, muito triste, porque eu não estava conseguindo. Aí eu pensei com Deus, eu falei, Senhor, que a gente tem que ser honesto, hein, irmão? A gente não tem que dar uma de super crente. Eu cheguei pro Senhor e falei assim, Senhor, eu sei que a culpa não é do Senhor. A culpa não é do Senhor, a culpa é minha. Mas se o Senhor tivesse me ajudado, eu passava. Me ajudado como? Me fazendo lembrar, me dando sabedoria, me dando calma. Eu vim com isso no coração e falei com Deus. Deus, eu sou testemunha disso. Depois eu até pedi perdão a Deus, mas eu falei, Senhor, se o Senhor tivesse me ajudado, eu tinha passado. Tá bom. Fui fazer a 5ª prova. Aí depois pedi perdão a Deus, né? Enfim, tudo deu certo na prova. Tudo deu certo, não perdi nenhum ponto. Concentrado do início ao fim. Aí eu olhei para o céu, agradeci a Deus. Falei, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me ajudou. Porque tipo assim, fazia parte do plano de Deus eu ser reprovado. Eu tinha que passar por aquilo, porque aquilo me amadureceu, eu cresci. Deus queria provar se aquilo era realmente o que eu queria. Porque nada com Deus é fácil para ninguém. Deus não escolhe pessoas especiais. Não, o pastor Alexandre, ele é o homem de Deus, ele é especial. Ele não vai passar na prova, não. Todo mundo vai passar. Mas com qual mentalidade a gente vai passar por essa prova? Como a gente vai entender isso? Essa é a diferença. E é essa palavra, irmão, que eu deixo para a sua vida. A fé e a devoção de Ana foram tão fortes que levaram acima da interpretação incorreta do maior autoridade da época espiritual, que era o profeta Eli. Ele era um sumo sacerdote. Para você ter uma ideia da responsabilidade dele, ele era o chefe de outros sacerdotes. Ele entendeu errado. Ele não entendeu que aquilo era projeto de Deus. Aí você fala, não, mas então a culpa é do pastor. Não, porque Deus, ele faz os planos dele de acordo com a vontade dele. E Deus, ele escolhe pessoas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe o impossível. Por que Deus escolheu uma mulher estéril para poder trazer Samuel à terra, um dos maiores profetas? Por que tinha que ser estéril? Por que tinha que ser estéril? Não poderia, Adriana, escolher qualquer uma. Por que escolheu ela? Quantas mulheres tinham naquela época? Milhares. Quantas pessoas
pessoas tem na Terra hoje? Mais de 8 bilhões. E quem Deus escolheu? Você. Eu. Independente de pessoas interpretarem você errado, independente de pessoas não entender, porque tem plano de Deus na nossa vida que ninguém entende. E ninguém vai entender. E aquela coisa tua de que a pessoa tem que te entender, aquela coisa tua que todo mundo tem que entender que é o plano de Deus na tua vida, é errado. Você tem que olhar para o alto e olhar para o Senhor, para quem te chamou e falar: Senhor, eu não estou aguentando, eu estou com força, mas eu dependo do Senhor, me ajuda. Eu vou continuar confiando. Porque é isso que Deus espera de você, irmão. Ele não espera de mim, de você, que a gente sejam pessoas que qualquer dificuldade que passa, desanime. Qualquer aflição, desanima, desanda. Qualquer coisa te abala. Deus, Ele quer fazer de você forte. Por isso, você passa por luta. Por isso, você passa por aflição. Porque é na aflição, é na tribulação que Deus trabalha na tua vida. Se você não passar por aflição, você não ora, você não jejua, você não busca, você não tem comunhão. E você não vai ter salvação, irmão. Será que a gente, irmãos, tomaria uma atitude que nem Ana tomou, de entregar, de cumprir o voto com Deus? Agora eu falo uma coisa para a igreja, você. Eu fiz um voto com Deus de algo que eu queria muito. E Deus, Ele realizou na minha vida, ou seja, eu não estou contando testemunho dos outros, não. Estou falando do meu testemunho. Eu não estou falando em termo financeiro também só, não. Mas o que eu quero que você faça? Você raciocina. Ó, Ana fez um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Pensa com Deus aí algo que você quer. Eu quero muito isso. E você fala com Deus: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Para você ver se Deus não vai realizar na tua vida. Eu duvido. Irmãos, não abre a mão do teu sonho. Ana passou por uma situação extrema na vida dela. Ela viveu para ver o que Samuel se tornou? Não. Mas ela tinha certeza pela fé que ele seria um grande homem de Deus. Quantos de nós hoje estamos na casa de Deus e perdemos a fé? Você não acredita? Porque o evangelho, irmãos, é um equilíbrio. Você não pode ser nem muito espiritual e nem muito natural. Você tem que ser equilibrado. E a fé envolve coisas que você não pode ver ainda. A fé envolve coisas que você não pode fazer. E quantos estão dentro da igreja e não tem mais fé? Hoje é o dia das mães aí. Ana foi uma boa mãe? Ana foi uma boa mulher? Ana foi uma boa diante de Deus? Foi, tudo isso ela foi. Fique de pé, irmãos. Irmãos, e outra coisa importante. Na vida do homem e da mulher de Deus, acontecem muitas coisas em comum. Às vezes na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, acontece coisas, o que era para dar certo dá errado. Aí tem pessoas que vão olhar para você. Isso vai acontecer na tua vida, não vai acontecer uma vez não, pode acontecer várias vezes. No decorrer da tua vida, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai falar que você não tem fé. Vai falar que você não é homem de Deus. Vai falar que você não é mulher de Deus. Vai falar que Deus não é na tua vida. Por quê? Porque você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa incomum. Você está num mundo, irmãos, que você não faz parte desse mundo. Você está num mundo que você é passageiro. Então, irmãos, procure lá fora. Sei que nem Ana foi uma mulher de Deus, que as pessoas viam Deus, que o marido dela via ela como mulher de Deus. Ela nasceu com um defeito, sabe o quê? Que Deus colocou nela. Olha, Deus bota defeito, bota, para você ter uma comunhão com Ele. E outra coisa, irmãos, Deus tira de você também coisas, tá? Às vezes você tem uma coisa, você é muito apegado.
Aqui Ana deu. Saiba de uma coisa: tudo que você tem não é teu. O teu dinheiro não é teu. A tua vida não é tua. A tua família não é tua. Tudo que você tem é Deus que te deu. E na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Então que nós venhamos ser homens e mulheres conscientes disso. Tudo é de Deus. Deus deu, glória a Deus. Deus não deu, glória a Deus. Deus respondeu, glória a Deus. Deus não respondeu, glória a Deus. Mas confia nele, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quem pode aplaudir o Senhor? Essa foi a palavra de hoje. Irmãos,